Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Quais são as contribuições do Papa Francisco para a comunicação? Hoje no Religare eu converso com Janaína Gonçalves, jornalista, mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas. Janaína, bem-vinda ao Religare. Prazer receber você aqui. Obrigada, Flávio. O prazer é todo meu. Uma honra estar aqui com vocês. Procure pelo Religare Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast, como por exemplo Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta, compartilhe as nossas entrevistas. Janaína, esse fenômeno da comunicação é um fenômeno bastante amplo, né? Está ligado aí à própria existência do que a gente entende por ser humano. Como é que a gente pode tematizar assim, o lugar da comunicação para nós seres humanos? É relativo, ao mesmo tempo amplo e específico. Porque quando a gente fala comunicação, a gente entende como algo que está em todo lugar. O ser humano é comunicação. Cada pessoa tem a sua forma de comunicar, cada pessoa comunica, até o silêncio comunica. Então a gente enxerga a comunicação e esse fenômeno como esse aparato que permeia a sociedade. E lembrando também que dentro desse ambiente da comunicação, dentro deste fenômeno, nós temos também a comunicação específica. A comunicação virtual, a comunicação verbal, a comunicação direta, não é? A comunicação silenciosa, a comunicação por imagem, a gente chama de comunicação imagética, a comunicação por si só como estratégia. Então, ela permeia, né? Não só esse ambiente profissional, técnico, mas também está presente, seja em religiões, profissões, empresas, organismos, enfim. Nós somos comunicação, né? Nós vivemos neste âmbito e nós fazemos parte dele, a gente gera a comunicação. Então, falar de comunicação hoje é também falar do ambiente, a comunicação no que se refere a questões políticas, na comunicação no que se refere a questões econômicas, a questões religiosas, existenciais. Então, falar de comunicação hoje e encará-la como um fenômeno da sociedade, não só hoje, Flávio, mas já desde que o mundo é mundo, vamos dizer assim, já temos esse privilégio de reconhecer a comunicação como um processo de ir até o outro, de reconhecer o outro, conhecê-lo, ir até ele, né? Então é amplo, é complexo muitas vezes, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Se a gente pensa nas últimas décadas, o conjunto de transformações no âmbito da tecnologia, o que isso impactou no modo da gente comunicar, o que isso traz de novidade para o cenário da comunicação humana? Sim, a nossa comunicação humana, ela se transformou ao longo dos anos. Ela vem se transformando e vai se transformar. Eu conheço pessoas que às vezes chegam assim para mim e falam, eu acho que a comunicação não tem condição de ir para além do que a gente já está, não é possível. É inteligência artificial, aonde a gente vai parar com isso tudo? Daqui a pouco aparece uma imagem minha onde eu não estava. O que mais? Não é possível que vai passar disso. Claro que vai. Nós estamos vivendo este âmbito, este momento da comunicação. Mas se formos fazer aí uma vida pregressa da comunicação, a gente vai perceber que anos 40 a gente tinha um cenário de comunicação específico para aquela época, era um rádio, década de 50, era a TV que já chegava no Brasil, no caso aqui nacional. Depois, bastante tempo depois, décadas depois, né, o nosso país foi reconhecendo a comunicação no ambiente virtual, ou seja, nós vimos que tem comunicação para além de TV, para além de rádio. E sem contar, algo que eu gosto muito, pessoalmente dizendo, é ver a transformação dos veículos de comunicação. Quando a gente vai, certamente, quando você vai à casa de alguém que é mais velho que você vai encontrar seus avós, seus pais, um rádio que você nunca tinha conhecido, um rádio diferente de hoje, né? Hoje nem toda casa tem um rádio, né? É tudo pelo celular. Uma TV de tubo que há décadas atrás era o auge. Hoje, imagina, é peça de museu, né? É peça que fica como relíquia. Então, essa transformação, ela leva a identidade da comunicação que se transforma, né, de ano a ano, e chega hoje numa realidade que ainda não chegamos ao final, porque a comunicação, a tecnologia, ela vai avançar ainda mais.
quando você fala do modo da gente conversar hoje por memes, né? Exato. A gente nem tem mais uma palavra, tem Não. um símbolozinho ali que a gente fala. Né? Exatamente, é encurtar a nossa conversa. O ser humano hoje, ele é muito imediatista. Então eu quero encurtar a minha conversa. Eu vou conversar com você, gosto de conversar. Mas lá vem textão, né? Lá vem um áudio, nossa, 3 minutos podcast. Né? Hoje em dia o aplicativo ele tem condição de acelerar o áudio, mas em 2 vezes você pensa, poxa, será que não tem jeito de acelerar para 3, 4? Porque eu estou muito atarefada. Né? Então nós estamos movidos pelo imediatismo do nosso tempo. Com isso, a gente costuma falar, né, uma ligação hoje é uma prova de amor, quem é que liga para o outro? Né? Ainda tem, claro. Mas sim, certamente é um aspecto que é considerável do nosso tempo. Né? E hoje também nós temos um número gigantesco de pessoas de 50, 60, 80 anos que estão no WhatsApp, estão nos aplicativos de conversa, estão imersos nessa comunicação virtual, estão em busca de interatividade, ou seja, é um espaço que acompanha o nosso tempo e também entra no tempo de outros que não vivenciaram isso. Né? Então, sempre com essa perspectiva, eu vou conversar por meme, eu vou conversar com a carinha, às vezes minha mãe me pergunta, mas o que essa carinha quis dizer? Né? Então, eles também têm essa curiosidade para saber porque é essa conversa, a nossa linguagem mudou também. Eu vou escrever uma frase, eu vou diminuir ao máximo a frase, por quê, PQ, né? Conversar, CV. Então, a gente vai diminuindo a nossa capacidade. Isso é interessante para o tempo, mas também é perigoso, porque a gente deixa a nossa capacidade de pensar de lado. Né? A nossa capacidade de dialogar vai ficando para trás. Sim. Você participou desse livro, né? Como eu disse, vou mostrar para os nossos telespectadores, Comunicar para Humanizar. O livro foi organizado pelo nosso colega, né, o Marcos Túlios. Ele é o responsável aqui pela Igreja Sinodal aqui na TV Horizonte. E você participou com outras pessoas envolvidas também na pastoral da comunicação. Como é que foi a sua participação? Né? Conta para nós um pouco sobre esse livro aqui, Janaína. Sim. Olha, Flávio, esse livro ele é uma construção coletiva muito agradável, porque nós reunimos pessoas que acreditam na proposta dele. Pensando nos 10 anos das mensagens do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações, reunimos um grupo ali animado e instigado, não só pelo Marcos como organizador, mas também por Dom Joaquim Moll, que à época era o bispo para a comunicação da CNBB. Tivemos essa alegria de reunir pensadores, pesquisadores, profissionais da área de comunicação para escrever sobre as mensagens do Papa Francisco. E a ideia é porque justamente a cada ano, a cada dia, na verdade, a cada minuto, nós temos um algoritmo diferente na comunicação, algo novo vem surgindo. Então precisamos trazer os textos do Papa Francisco, estamos falando de textos de 10 anos, né? 2013, 14, e para hoje, como que nós iríamos contextualizar a mensagem do Papa Francisco naquela época, há 10 anos, para os dias de hoje. Então foi convidando aí alguns profissionais, tanto você deve ter visto, né, alguns nomes, Moisés Bardelotto, também colega nosso da PUC Minas. Exatamente, a professora Magali Cunha, uma pessoa excelente, de outra religião, inclusive, né, e que nos brindou com o texto. E é uma construção coletiva que nos faz pensar não só como comunicadores que estamos no tempo de hoje, mas resgatar o que o Papa Francisco tem para nos dizer, contextualizando com a comunicação nos dias de hoje. Então, é um processo, uma construção coletiva que nós tivemos esse prazer, essa honra de poder fazer esses textos. Lembrando aqui essas pessoas que participaram, né? A Magali esteve aqui no Religare há pouco tempo atrás falando sobre também a questão da comunicação, da fake news. Moisés também já esteve conosco. Né? Tem gente aqui do livro que a gente está aguardando ansiosamente participar aqui do Religare, né? Para falar também, né? Sim. Aqui inclusive sobre esse tempo que a Igreja Católica vive hoje, né? O livro toca muitos dos desafios, né, que a gente vive no campo da comunicação, e a gente vai ter oportunidade de aprofundar isso aqui na nossa conversa. Qual foi a sua contribuição em particular?
A minha contribuição neste livro, Flávio, foi falar sobre, contextualizar, né, como eu havia dito agora há pouco, a mensagem do Papa Francisco do ano 2019, para o Dia Mundial das Comunicações, referente a 2019. Então, naquele ano, como todos os anos, ele traz uma reflexão sobre a comunicação na igreja, a comunicação no ambiente profissional também, claro. Ele fala sobre comunicar humanizando através das redes, né? E 2019 ele trouxe a perspectiva da carta de Paulo aos Efésios sobre sermos membros uns dos outros, sermos uma comunidade que aplica a comunicação sendo membros uns dos outros. Então, a minha colaboração foi trazer a fala do Papa Francisco para o ambiente virtual e como é a nossa vivência, o aspecto da rede nesse ambiente, o que significa essa rede, né? Essa comunicação virtual, essa comunicação humana, mas para além do virtual, porque quando a gente fala de comunicação virtual, a gente também fala de comunicação real. Hoje ela já não se separa mais, né? Não existe mais um ou outro, é um e outro. Então, ele traz esse aspecto, a gente trabalhou em cima disso, né? No meu texto eu trago essa perspectiva de uma comunicação dialogal neste ambiente. Ótimo, a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre esse aspecto. Aqui hoje no Religar nós estamos conversando com a Janaína Gonçalves e nós estamos conversando sobre o livro Comunicar para Humanizar. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião e hoje eu converso com Janaína Gonçalves, jornalista, mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas. E nós estamos conversando sobre este livro aqui, ó, Comunicar para Humanizar. A comunicação na perspectiva do Papa Francisco. O Marcos Túlios foi o organizador, mas foi um trabalho coletivo, como disse a Janaína aqui para nós. Então a gente já pôde nos explicar, né, Janaína? O livro, ele trabalha, dos últimos 10 anos, as mensagens do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Isso é divulgado sempre no início de cada ano e vocês foram, então, retomando esses aspectos e identificando a reflexão do Papa Francisco e as propostas do Papa Francisco para a questão da comunicação. Um dos temas, né, o que foi trabalhado por Dom Joaquim Moll, fala da cultura do encontro. Essa foi a primeira mensagem, né, do Papa Francisco. E eu fiquei com a impressão, quando eu li o livro, preparando aqui para a nossa conversa, que esse tema ele atravessa esse pontificado, né, com uma proposta do Papa Francisco. Como é que você compreende essa perspectiva, né? Como é que esse tema da cultura do encontro, a necessidade da cultura do encontro? Bom, se você for observar, e também quem quiser ler o livro, for observar bem, Flávio, quando o Papa Francisco traz a temática da cultura do encontro, ele trabalha, inclusive, não só diretamente, mas indiretamente esse tema nas suas mensagens todas. Eu fiquei com essa... Isso. Ele trabalha mesmo. Porque essa cultura do encontro, ela abre as portas para a comunicação ser humanizada, humanizante e humanizadora, né? Então, ele traz a perspectiva da cultura do encontro, essa ideia, essa prática da cultura do encontro, para que nós tenhamos em mente que, mesmo a comunicação, ao longo dos anos, se aperfeiçoando, a tecnologia buscando várias alternativas, nós não podemos nos distanciar de encontrar as pessoas aonde elas estão, como elas são, na sua realidade, seja no ambiente virtual, seja no ambiente físico, ou seja, estar com o outro, buscar o outro e também se solidarizar com o outro, né? Essa cultura do encontro nos fala de amizade social, nos fala de uma proximidade, nos fala de escuta, nos fala de acolhimento, né? Totalmente o contrário daquilo que muitas vezes nós vemos nas redes sociais hoje, que é uma linguagem de uma comunicação violenta, que é uma linguagem de uma comunicação que distancia, que cria muros ao invés de criar pontes, né? Uma comunicação que
prefere muitas vezes aniquilar a pessoa que você diz ser seu irmão dentro do templo religioso, mas nas redes sociais te dá coragem para acabar com a vida daquela pessoa, né? De fazer um linchamento virtual daquela pessoa. Então, o Papa Francisco nos chama a atenção para que nós tenhamos essa visão, esse olhar de que a comunicação humana, ela acontece a partir do momento que eu encontro o outro na sua especificidade, sabe? Na sua individualidade, mas não sendo individualista, inclusive nesses meios virtuais, né? Eu falo muito do meio virtual porque é a nossa comunicação de carro-chefe hoje. A comunicação no dia a dia, seja a sua, a minha, né? Pode perguntar aí quem é que não está no virtual hoje, seja por aplicativo, né? Então o Papa Francisco ele traz essa reflexão e coloca isso em todas as suas mensagens, cada uma também com um aspecto às vezes sobre uma fake news, às vezes sobre uma questão mais religiosa, mas sempre buscando entrarmos nesse meio de discutir o que a comunicação que vai ao encontro do outro é capaz de alcançar no nosso dia a dia, na nossa vida. Vocês falam isso, né, as autoras, os autores aqui do livro, há uma relação entre outras formas de comunicação, né, do pontificado de Francisco, como através das suas encíclicas, e essas cartas sobre a comunicação social. É isso mesmo, não? Há como um ecoar, não é, de um projeto. Um projeto de pontificado do Francisco. É um projeto de pontificado, essa é a frase, né? E esse é um projeto porque o Papa Francisco, ele, desde o seu início nesta trajetória da Igreja Católica, ele demonstrou que a comunicação é um item importante, que ele gosta de falar disso, ele se importa, né? Não que eu estou falando dos outros, não, mas nós estamos falando do tempo atual, ele demonstra o quanto a comunicação é importante no nosso dia a dia. E esse projeto, ele reverbera para a gente, independente da questão, ou seja, eu posso trabalhar as questões, a proposta das cartas do Papa Francisco, das encíclicas em cima desse assunto, em diversas esferas, né? Não é porque é um líder religioso católico, mas é porque ele traz uma fala que cabe às nossas dificuldades, ao fenômeno da comunicação que a gente vivencia hoje. Essas cartas que ele traz, que ele apresentei, a comunicação na igreja hoje, ele também nos ajuda a construir propostas e ideias, né? Questões muito propositivas para um trabalho que seja para as igrejas, as comunidades, às vezes associações também que queiram trabalhar essa perspectiva da comunicação do encontro com o outro, a comunicação sobre fake news, a comunicação sobre igreja, política, enfim. Ele sempre nos atualiza com as suas cartas e sendo propositivo a partir daquilo que a gente acredita como projeto, né? Independente da questão dentro da igreja, fora, enfim. Então, o projeto do Papa Francisco para outras também questões, não só na comunicação, é ampliar essas discussões, que são essenciais, no meu ponto de vista, inclusive, para esse convívio social. Do ponto de vista também da relação com a educação, estou lembrando aqui no final, né, do livro tem lá o texto do Moisés, que fala do tema da cordialidade. Então tem um elemento aí do afeto, né, que é tanto para integrar como também para destruir, né, como você também chamou a atenção ainda há pouco. Para trabalhar isso, né, o processo educativo, ele é absolutamente imprescindível nas comunidades, sim, na educação formal, nas famílias. Como que o tema da educação ele atravessa também o tema da comunicação? Sim, eu acredito que não só a comunicação, a gente já sabe, por trabalhar com a comunicação na igreja, inclusive, né, que a comunicação ela é transversal, ela é um eixo transversal. A educação não deixa de ser também. Inclusive, tem um diretório de comunicação da igreja no Brasil, que é o documento 99 da CNBB, que tem um capítulo, inclusive, que fala sobre educomunicação. O que é? É educar para a comunicação. Para que nós possamos entender o nosso fenômeno, compreender o contexto da comunicação que nós vivemos hoje, compreender inclusive o que o Papa Francisco traz nas suas cartas, traz no seu diálogo, nós precisamos nos educar para a comunicação, mas também
colaborar para educar os outros com relação à comunicação. Porque, sabe, Flávio, por mais que as pessoas estejam na comunicação todos os dias, não dá para dizer que todo mundo sabe como ela funciona. Né? Eu estou nas redes sociais, eu tenho 10 contas nas redes sociais hoje, né? Então eu sou quase PhD nisso aí. Mas muitas vezes a gente esquece que do outro lado da tela sempre vai ter alguém. Do outro lado da tela tem alguém que está recebendo aquilo que eu estou produzindo como conteúdo. E todos nós somos produtores de conteúdo hoje. Então, essa educação para a comunicação, ela vai permitir que haja essa compreensão, que a gente possa entender, melhorar a nossa compreensão sobre comunicação, inclusive para evitar essa comunicação dialogal tão violenta que a gente encontra hoje nas redes sociais. É um caminho também, né? Para que, inclusive também para as fake news, né? Essa desinformação é resultado de uma comunicação no meio virtual que leva a isso. Bom, é um livro que não saiu de um gabinete, está todo mundo aqui com a mão na massa, né, na PASCOM, atuando nos diferentes segmentos. Como é que, do ponto de vista prático, né, esta obra ela repercute no trabalho, né, dos agentes e das agências de pastoral da comunicação? Esse livro, esses conteúdos do livro, ele é rico, muito rico para a comunicação hoje na igreja. E sobretudo para a pastoral da comunicação, porque traz para a gente a reflexão do nosso maior líder religioso, que é Papa Francisco, e traz também a perspectiva em olhares diferentes. Por mais que todos que estejam escrevendo aí sejam pessoas cristãs que comungam da mesma ideia, é importantíssimo que eu tenha pontos de vista diferentes. Né? Então, a partir dessa diferença, a gente constrói nas nossas comunidades ali, onde tudo acontece com relação à igreja, essa reflexão sobre a comunicação. Né? Aquele grupinho de comunicadores na igreja, lá naquela comunidadezinha, no bairro tal, aqui de BH, vai poder se enriquecer também com essa reflexão e a gente tem essa proposta, a gente tem essa alegria de levar até eles também esse conteúdo. Excelente. Janaína, muito obrigado pela sua participação aqui. Parabéns a você e a todas as pessoas que fizeram parte desse projeto, né? Deixar uma mensagem também de agradecimento para o Marcos Túlios, que assinou aqui a organização desse material, e sucesso para essa obra, né? Que é para estar aí nas nossas comunidades, nos nossos grupos. Né? E um agradecimento a Paulos, que nos cedeu esse exemplar aqui, que eu mostro para você que acompanha a nossa conversa aqui com a Janaína hoje, né? O livro Comunicação para Humanizar a Comunicação a partir do Papa Francisco. Fica uma dica de leitura aqui do Religare para você. Somos um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado através da nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe aqui na TV Horizonte. Voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.